Obrigado, irmão Lucas. Que o Mestre, por excelência, continue iluminando o vosso caminho. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando a 8ª jornada do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que tem como tema o Evangelho, Código Moral para a Humanidade. Nesse momento, queremos agradecer a Deus por nos ter dado forças a fim de que pudéssemos dar início a essa jornada. Queremos agradecer aqui a presença de todos por atenderem ao nosso convite. Agradecer o apoio que recebemos da comunidade espírita de Canavieiras, através dos Centros Caminho e Luz, União e Fraternidade, e agradecer o esforço dos trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E também a colaboração e o apoio do Conselho Regional Espírita 11. Meus irmãos, nesse momento, te pede, por gentileza, quem tiver com o celular ligado, se tiver alguma urgência, vamos botar no perfil silencioso. Logo após a palestra, estará funcionando ali a nossa livraria e também a cantina, com tortas a preços convidativos. Nesse momento, vamos para nossas reflexões. Vamos fazer a leitura aqui de uma página de uma irmã nossa chamada Sônia Leal Maciel. Foi extraída da revista Reformador, janeiro de 2003. Os espíritos consideram o Evangelho de Jesus como o código moral mais significativo da face da terra. Ele é a síntese de todos os ensinamentos que, respeitando o livre-arbítrio, mostra que as normas para evoluir estão ao alcance de todos os homens, independente do grau de inteligência, raça ou condição social. Este relicário orientativo permanece através do tempo, sempre definitivo e integral, protegido de qualquer insensatez em sua estrutura. Embora no seu conceito social ainda pareça imaturo, é o organograma mais avançado do planeta. Queremos convidar o nosso irmão Romário Brito de Vasconcelos, representando aqui o Centro Espírita Caminho e Luz, para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que o Divino Mestre Jesus ilumine as nossas mentes, nossos corações, para que possamos, assim, absorver os ensinamentos que serão ministrados na noite de hoje, pela expositora. Jesus amado, pomos diante de vós, rogando ao Mestre, sabedoria, inteligência, para saber interpretar e absorver as palavras do vosso Evangelho, edificante para os nossos espíritos encarnados em busca da evolução espiritual. Jesus amado, ilumine a todos os expositores da 8ª jornada do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em especial a expositora da noite de hoje, que ela consiga transmitir para todos nós e que nós também possamos assim abrir as comportas dos nossos pensamentos para absorver as palavras de luz do Evangelho que nos edifica, nos fortifica e nos dá força para o labor do dia a dia. Jesus, fique com todos nós, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. O tema da palestra de hoje é o Evangelho, Código Moral para a Humanidade. A palestrante da noite é a nossa irmã
Alaide Sena, de Porto Seguro. A nossa irmã Alaide trabalha na área administrativa. É militante espírita há 35 anos. Fundadora do Centro Espírita Porto da Paz, em Porto Seguro. Atualmente, é coordenadora do Departamento Espírita desse centro. E nesse instante, convidamos a nossa irmã Alaide para assumir a tribuna. Acho que está bom. Tá. Boa noite a todos. Obrigada. É com muita alegria que nós recebemos o convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E quando aqui chegamos, nos perguntaram se fizemos boa viagem. E como não fazer boa viagem, hein? Saindo de Porto Seguro, imaginem, né? O caminho até aqui, passando de barco por esse manguezal lindo. Então, eu comentava com a minha amiga que parece que nós já estávamos volitando, né? Então, daqui para frente, tudo será mais fácil. Depois que nós ganhamos esse bálsamo, né, da natureza, chegando até aqui. É com muita alegria que nós agradecemos pelo convite. E passamos, então, nessa noite, juntos, a trabalharmos o tema, que trará grande alegria para os nossos corações, assim nós percebemos ao estudarmos. Nós fomos pesquisar no dicionário da língua portuguesa a palavra código, já que nós vamos trabalhar, né, o Evangelho, o código moral para a humanidade. Então, no dicionário, ele é traduzido da seguinte forma: é um conjunto de leis, normas ou regulamento. E moral, na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar de moral? E os Espíritos nos respondem: é a regra de bem proceder. Então, está tão simples, né? Basta proceder bem e nós estaremos obedecendo a esse código e a esse conjunto de leis. Mas a gente sabe que não é bem assim. E nós voltamos agora os nossos olhos para a história da humanidade antes de Cristo. Vamos perceber, antes de Cristo, como nós nos encontrávamos. Como é que estava acontecendo na nossa sociedade a lei de respeito, de justiça, de obrigações e deveres. Os homens estavam tão conflitados nos seus valores, ou, enfim, nem valores a gente percebe que não tinham. Porque era a lei do poder, né? A lei do mais forte, é aquele que imperava e que mandava. Nós, mulheres, numa época ainda muito mais difícil do que aqui nós já vivenciamos tantas, éramos escravizadas, tiradas dos seios de nossas famílias para servir aos senhores, principalmente aquelas mais belas. E ainda tão jovens, né? Saíam, deixavam os seus lares, e a família tinha que permitir e vê-las partir, chorando, sentindo a saudade, e ali elas se tornavam escravas, e acabavam, muitas delas, se conformando com aquela situação. Caiu no vício da sexualidade, da vida fácil, dos presentes caros. Esse é um ponto tanto negativo que nós paramos, às vezes, para refletir e pensamos: como nós, mulheres, já conquistamos um espaço tão bom na nossa sociedade, de tanto respeito. Mas não vai também só por esse lado. Nós observávamos também, antes de Cristo, que os homens passavam fome, frio, não tinham teto. Nós ainda temos essa situação entre nós, né? E eram os pobres tão escravizados, aqueles que não tinham poder eram escravos. Colhiam, plantavam, colhiam em abundância, apenas para encher os celeiros dos senhores. E a fome assolava naquela sociedade. Mas nós vamos percebendo que, com a chegada de Jesus de Nazareno, nosso Cristo Redentor, as coisas começaram a tomar uma outra tonalidade. E Jesus veio nos trazer a lei do amor, a lei da justiça, da igualdade, do perdão, perdoai 70 vezes 7. E se nós fôssemos injustiçados,
precisaríamos compreender e perdoar. E também Jesus dizia para os homens daquela época que todos nós somos irmãos e que por isso não deveríamos ter inimigos e nem odiar aqueles que nos causassem mal. E era tão difícil de entender esse ensinamento. Como amar os inimigos? Como amar aqueles que faziam conosco tantas injustiças, que tiravam as filhas de nossas casas, que tiravam a comida de nossa boca, que tiravam o gado que dava o sustento para as crianças através do leite, o sacrifício dos animais, o sacrifício das crianças. Jesus dizia que nós tínhamos que abolir e perdoar uns aos outros e aprender a amar. Mas, em contrapartida, Jesus estava incomodando os senhores que mantinham o poder naquela época, porque eles estavam sendo solicitados a dar o direito de uma vida justa e saudável para aqueles que eram também seus irmãos. Então, aqueles de sangue nobre não se achavam irmãos daqueles pobres, estrupiados, daqueles conflitados que eram escravizados. Como? Se o poder e a riqueza alcançavam aqueles corações que só enxergavam naquele momento a matéria. Somente o poder enchia os seus olhos. Jamais olhar para um irmão caído e estender a mão e erguê-lo. Mas Jesus vinha trazendo tudo isso e dizia para aqueles o qual ele curava: levanta, anda, segue e não peques mais. Quem foi que me tocou com tamanha fé? Estás curada. E Jesus ia abençoando cada um que passava por seu caminho. E por fim ainda, depois de tudo que ele fez, ensinou, depois de verem tantos cristãos morrerem, devorados pelas feras, nos circos, nas lutas selvagens, ele é crucificado. Morre por nós. E ainda pede ao Pai: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E aí chega o ponto da história da nossa humanidade, em que ficamos sem o nosso Mestre entre nós na terra. Mas Ele disse que nós receberíamos o Consolador prometido. 150 anos nós estamos completando do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vem para reviver o cristianismo e trazer nesse momento para nós as luzes e as respostas através da codificação e o código moral para as nossas vidas através do Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos desta obra entre nós. E tão pouco dela, não vou dizer que nós não conhecemos, mas tão pouco desta obra nós vivenciamos ainda. E será que nós estamos tão distantes daqueles conflitos do passado que acabamos de colocar aqui? Será que ainda hoje, após o Evangelho segundo o Espiritismo estar entre nós, nós não vemos mais na terra injustiças? Nós não vemos mais sede, fome, frio, falta de saúde, de remédios, de escolas? Será que a terra já aprendeu a lição do amor e seguir o Mestre Jesus através do Evangelho como um código moral para as nossas vidas? E nós vamos vendo que esta obra vai trazer para nós, em qualquer ponto de nossas vidas, uma conduta magnífica e que, se nós seguirmos, é a receita para a felicidade. Mas dizem que a felicidade não é da terra. Não foi assim que nos foi ensinado? Mas nós podemos ter um equilíbrio que nós entenderemos e estaremos aceitando as vicissitudes da vida como aprendizado. Então nós poderemos ser felizes, sim, aqui na terra, porque estaremos compreendendo as dificuldades e os conflitos através do estudo do Evangelho. E nós vamos pedir licença para fazer uma comparação com o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi editado há 150 anos, com a prece pela tolerância de Voltaire,
que foi escrita há 250 anos. E ela está atualíssima e paralela com o nosso Evangelho. Não é mais aos homens que me dirijo, é a você, Deus, de todos os seres e de todos os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivos de nossas calamidades. Voltaire afirma aqui e pede a Deus que os erros que estão agarrados à nossa existência passadas não sejam motivo das nossas calamidades. Mas nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo a justiça das aflições. E nós vamos estudar esse capítulo e refletir por que na Terra ainda estamos vivenciando tantas aflições, tantas injustiças. Porque os Espíritos nos explicam que quando nós aqui chegamos na Terra e compreendemos que existe uma vida além desta vida, nós começamos a compreender as aflições que ocorrem com cada um de nós, que está dentro da lei de causa e efeito. E dentro dessa lei, nós vamos então compreender as doenças que chegam às vezes em momentos tão inesperados para nós, e essas doenças que vão ceifando as nossas vidas e tirando dos nossos lares os nossos tão queridos e amados familiares. Mas por que conosco? Por que com a gente está acontecendo isso? Muitas vezes a gente vê acontecer lá do lado, no vizinho, mas de repente acontece com a gente. Aquele ser amado parte prematuramente. Nós observamos também os acidentes de trânsito, devido ao alcoolismo, ao uso de droga. Quantos jovens estão partindo, quantas famílias enlutadas. É para trocar? Estava ruim o som, e eu nem estou percebendo, hein? Falando. Então, quando nós estamos fazendo a comparação da prece pela tolerância de Voltaire, e nós chegamos na justiça das aflições, onde mais uma vez nós vamos lembrar esse trechinho, que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivos de nossas calamidades. Então, aqueles erros de nossas vidas passadas, os nossos defeitos, os nossos equívocos, eles vêm hoje traduzindo toda essa nossa existência e tudo o que acontece e que são as causas atuais de nossas aflições. Nós não podemos nos rebelar contra Deus muitas vezes. A gente ouve irmãos nossos dizendo: eu não entendo e não aceito esse Deus de vocês. Às vezes, naquele momento de angústia, a gente até exclui Deus de nossas vidas e diz que o Deus é daqueles que acreditam. Mas não é assim. É o nosso Deus, é o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, e que é justo, soberano. Tudo que ocorre através de Deus é justo. Então, também as causas atuais de nossas aflições são justas. Nós estamos apenas recebendo a colheita da semeadura que fizemos. Em vidas e vidas, por nós já vividas, estamos hoje aqui, diante de tudo, das alegrias e das tristezas, mas ponderando no Evangelho, lembrando sempre que aquilo que estamos vivenciando faz parte das provas, das expiações, porque existe uma diferença entre provas e expiações, não é? Então, as provas são aquele momento em que nós repetimos a lição, então vamos passar por aquela prova, mas a expiação, muitas vezes, ela é só acalmada, mas nós vamos precisar sentir na pele tudo aquilo que um dia nós causamos, aí nós estamos expiando. Mas quando nós estamos em prova, é aquele momento da paciência, da perseverança, da luta, de não desistir jamais, né? Então, esse é o momento da prova. E quantos de nós, às vezes, não pensa assim: meu Deus, de novo isso? Esquece, foi mesmo. Eu estou repetindo porque não aprendi. Então, agora, vamos fazer direito. Mas vamos continuar com Voltaire. Depois a gente vai entrar com umas vivências de Divaldo, que vai enriquecer o nosso texto. Você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcarmos. Faça com que nos ajudemos mutuamente
a suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Olha, Voltaire dizendo, né? Faça com que nós tenhamos paciência para suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. 250 anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele diz aqui, um pouco mais acima, Deus, você não nos deu mãos para nos enforcarmos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma leitura sobre o suicídio. E é aqui que nós queríamos entrar com um ensinamento de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, lendo um jornal em certo momento de sua vida, vê um noticiário de um pai de família, trabalhador, pai de 10 filhos, que busca o fim de sua vida se jogando sob os trilhos de um trem. E o seu corpo é triturado. E assim o noticiário no jornal, a imprensa, né, dá aquele destaque da notícia, coloca o nome, faz algumas críticas. E Divaldo lê aquele nome e com todo carinho ele anota. Ele tem um caderninho, diz ele, no livro de Sueli Caldas Schubert, Semeador de Estrelas, onde naquele caderninho ele recolhe os nomes de pessoas que ele não conhece, como ele recolheu esse nome no jornal, e ele bota no caderninho e toda noite ele faz em determinado momento orações para aquelas criaturas sofredoras. E ele se compadeceu tanto desse caso, que ele chamou de o moço do trem, e ele começou a orar por esse moço, noite após noite, dia após dia, e sempre orava, e tinha outros nomes. E às vezes ele diz nesse livro que ele troca os nomes e ele pensa assim, Senhor Deus, já orei tantos anos por essa criatura, então se ela já aprendeu, eu vou substituir o nome dela. Mas esse moço do trem, ele diz que causou nele uma compaixão tão grande que ele ficou orando por mais anos a fio, todas as noites, naquele caderninho, ele se colocava à janela da sua casa, mirava as estrelas e ali ele trazia as estrelas para o seu coração e falava o seu nome em oração. Um belo dia, Divaldo se aproxima daquela janela e olha assim para as estrelas e diz, Senhor, hoje eu não vou orar por ninguém, eu não tenho condições, porque eu fui atingido na minha moral de uma forma tão dolorida que eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu estou tão triste, eu tenho vontade de chorar. Mas sabe, eu sempre tive dificuldade de verter lágrimas. Eu olho para as pessoas quando vêm falar comigo e elas choram copiosamente. E eu falo, ai que inveja, eu não sei nem chorar. Divaldo até nas suas preces ele brinca, não é? Mas ele chorava entristecido. Algo tinha ali acontecido, ele não coloca no livro, mas seu coração estava muito dolorido. E naquele momento que ele chora, ele vê se aproximar uma entidade. Não era de muita luz, mas era muito bondosa. Era um senhor. Se aproxima dele e diz, por que choras? Não chore, porque eu vou chorar com você. Eu te amo tanto e você é uma pessoa tão especial em minha vida. E Divaldo olha para ele e diz, obrigada, meu irmão. Mas é que nesta noite me aconteceu algo. Mas quem é você? Ele diz, eu sou aquele que você consola há tantos anos. Sabe, eu sou o moço que sofreu aquele acidente fatal, que não foi um acidente, fui eu que provoquei, e que tirei a minha vida naqueles trilhos daquele trem. Mas era assim, eu não sabia. A cada momento que o trem apitava, eu me contorcia, eu queria morrer e não morria, eu respirava e eu não conseguia, e tudo aquilo voltava na minha mente. Mas chegou um momento em que eu ouvi alguém chamar o meu nome, e eu respirava um pouco, mas daí a pouco vinha o apito do trem novamente, e tudo novamente, eu não conseguia sair dali. E eu ouvia meu nome de vez em quando, eu respirava, e era tão rápido. Mas um dia, eu ouvi o meu nome mais intensamente, já não ouvi mais o barulho do trem, eu ouvi o meu nome, e respirei, e continuei a respirar.
E eu perguntei: o que está acontecendo comigo? E eu consegui ouvir a voz da minha mãezinha que dizia: é este moço que ora por ti, meu filho. Ele faz isso e me contou o que você fez por mim. E a partir daquela noite eu fiquei, todas as noites que você aqui vinha, eu também vinha e orava com você, por todos aqueles que você estava orando, me recuperando ainda, porque é muito difícil a gente compreender a responsabilidade de tirarmos as nossas vidas. É muito difícil compreender, porque eu tive a oportunidade de visitar a minha família na terra. E quando eu cheguei lá, a minha mulher lamentava, me chamando de desertor, porque tinha abandonado com 10 filhos. Uma das minhas filhas estava na casa de prostituição, o outro na cadeia. E eu olhei e falei: meu Deus, como um ato tão insano que eu provoquei, eu não sabia que prejudicaria tantas vidas. Então eu não prejudiquei somente a mim, ele falava para Divaldo, eu prejudiquei todo um contexto de vida, toda uma programação de uma família. E hoje, Divaldo, eu olho para você e peço: não chore, não fique triste, porque você é a alegria de muitos corações, você liberta tantos de nós. Por favor, não fique triste. Então Divaldo lhe dá um sorriso, lhe agradece e diz: você nessa noite me deu uma lição. Realmente, eu tenho que estar aqui cumprindo a minha missão. Que Deus nos abençoe e nos envolva. E continua, Divaldo, a sua missão. E nós observamos então que, como código moral para a humanidade, nos diz o Evangelho que nós devemos respeitar a vida que Deus nos deu, em todos os sentidos, mas compreendermos aqueles que, por uma fraqueza, por um momento de dor, tomam essa atitude. Amá-los incondicionalmente, orar por todos que assim tomam essa atitude, orar do fundo de nossas almas, procurando ser verdadeiros nessa oração. Mas continua Voltaire: você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcarmos. Faça-nos suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem os nossos corpos, entre os nossos costumes ridículos e entre as nossas leis imperfeitas e as nossas opiniões insensatas, não sejam sinais de ódio e perseguição. Que aqueles que acendem velas em pleno dia para te celebrar, suportem os que se contentam com a luz do sol. Que os que cobrem suas roupas com um manto branco para dizer que é preciso te amar, não detestem os que dizem a mesma coisa sobre um manto negro. E é no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos que nós vamos trabalhar esse momento da prece pela tolerância. E aí nós vamos lembrar nesse capítulo a nossa querida e venerada Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que após o seu desencarne na Terra, em 1822, na Bahia, na sua última encarnação, ela é convidada a fazer parte da equipe de espíritos que vão auxiliar Kardec na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encontrar lá a página de A Paciência, nesse capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E Joana nos traz essa bela página do Evangelho, a paciência. Quantos de nós, em determinados momentos de nossa vida, não perdemos a paciência por tão pouca coisa? Uma chave que se perde na hora de sair, aquela aflição. Um telefone que toca, um amigo que chama, e nós já estamos perdendo a paciência. Então, Divaldo Pereira Franco está atendendo na Mansão do Caminho e, de repente, ele vê se aproximar uma senhora que pede para conversar com ele. E Joana vai aí nos trazer a lição da paciência desse momento. Divaldo, eu vim conversar com o senhor porque, passando pela rua, um senhor me disse que aqueles problemas que eu estava pedindo ajuda, somente você poderia me ajudar. Então, eu venho até você, Divaldo. Nesse momento, Divaldo pensa: por que será que essa pessoa que mandou ela vir até mim já não a ajudou? Tinha que mandar para mim. Oh, meu Deus, isso ele pensando, né?
senhora, o que é que a senhora precisa? Eu tenho 4 filhos, sou viúva. Ele pensou, meu Deus, ela quer que eu interne os filhos. No que ele pensa isso, já com um pouco faltando-lhe paciência, porque ele tinha que dizer um não, e ele não queria dizer um não, Joana vem se aproximando, e ele disse, ela já estava aí. Ela se aproxima e diz, Divaldo, você está perdendo a paciência com essa senhora, que lhe está dando a oportunidade de ouvi-la. Ele diz, mas senhora, eu não tenho como atendê-la, está tudo cheio, eu não tenho mais onde colocar crianças. Divaldo, você não pode atendê-la no que ela lhe pede, mas você pode amá-la. Olha, Lucas diz lá no Evangelho que no céu existe um livro onde as pessoas de boa vontade têm o seu nome escrito. E quando aqui na terra alguém necessita de ajuda, os espíritos mensageiros de luz intuem para que elas sejam procuradas. Então essa senhora procurou esse senhor, que lhe conhecia, que foi inspirado para orientá-la a vir até você, porque o seu nome está escrito no livro do céu. Você é uma pessoa de boa vontade, que os mensageiros de luz podem contar com você aqui na terra. Então, ele abaixa a cabeça e diz, senhora, a senhora podia pedir para o nosso senhor maneirar um pouquinho? Que os pedidos estavam chegando numa demanda muito maior do que ele podia atender. Ela sorri para ele, e ele começa então a ouvir a senhora agora com um pouco mais de calma e dizer, o que posso fazer por você? E ela diz, eu quero apenas criar os meus filhos. Ele disse, é isso? Então nós vamos lhe ajudar. Nós vamos providenciar a cesta básica, a roupa, o alimento. Onde é que você mora? Rua tal, endereço tal. Ela disse, Divaldo, estou tão aliviada. Eu fiquei com medo que você quisesse ficar com os meus filhos. Então, nessa noite, nesse momento, através da página da paciência, vamos buscar lá no Evangelho, ela é linda. Joana dá essa lição a Divaldo. Paciência, quando o conflito vem até nós, seja ele nosso, seja ele do nosso próximo, do irmão, de terceiros, daqueles... Vamos ter paciência de ouvir e pensar. Se nós não pudermos atender no todo, vamos atenuar essa dor. Atenuar as dores. É a conduta moral que o Evangelho nos pede, para que nós tenhamos amor pelo nosso próximo, e que esse amor possa ser dividido, e não contido, e só ali retido, para beneficiar aos meus, né? Nós precisamos dividir e multiplicar esse amor e essa bondade. Continuando com Voltaire. Que aqueles que dominam uma pequena parte deste mundo e que possuem algum dinheiro, desfrutem, sem orgulho, do que chamam poder e riqueza, e que os outros não os vejam com inveja, mesmo porque você sabe que não há nessas vaidades nem o que invejar, nem do que se orgulhar. Então, nós vemos tanta riqueza mal distribuída nessa terra, não vemos? Tanto poder ainda, não é? E lá no Evangelho está escrito, no capítulo 16, a verdadeira propriedade. Então, as riquezas que nós temos na terra, tão mal distribuídas ainda, é devido à nossa falta de evolução espiritual mesmo, da nossa falta de amor, da compreensão do Evangelho. É a falta do Evangelho em nossas vidas. Porque não é pecado ter dinheiro, de jeito nenhum. Ele é fruto do nosso trabalho, pelo menos deveria assim ser. Então, o dinheiro traz prosperidade, ele traz benefícios à ciência nas pesquisas, ele traz a evolução, ele propicia que nós homens sejamos co-criadores com Deus, nosso Pai. Porque, veja, nós hoje falamos que a viagem até aqui foi excelente, não falamos? Nós dissemos que viemos com a natureza ao nosso lado e que sentíamos que estávamos volitando, mas nós não estávamos volitando, né? Era um barco que foi a criação de quem? Da inteligência do homem, sendo co-criador e trazendo para a humanidade os benefícios da inteligência, do trabalho, do dinheiro, porque o trabalho, ele traz o progresso, não é? Então, nós vamos observando que o Evangelho traz esses ensinamentos, que nós não temos que ter, sentir, olha, que aqueles que
que dominam uma pequena parte deste mundo e que possuem algum dinheiro, desfrutem sem orgulho do que chamam poder e riqueza, e que os outros não os vejam com inveja, mesmo porque não há nisso do que se invejar, não é? Então é apenas saber usar todos esses benefícios que nós recebemos da inteligência, do trabalho, do desenvolvimento, para que o progresso ocorra agora, nesse momento em nossas vidas, participando com Deus e agradecendo, né, pelos meios de locomoção, pelos meios de informação, hoje tão rápido que nós temos, né? Hoje é o WhatsApp daqui, Zap dali, é Zap, né, Sandrinha? Então, é o progresso, né? E nós utilizando o bem dele. Que eles tenham horror à tirania exercida sobre as almas, como também execrem os que exploram a força do trabalho. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não nos violentemos em nome da paz. Que possam todos os homens se lembrar que eles são irmãos. Voltaire. No capítulo Amai os vossos inimigos, no capítulo 12, nós vamos observando as guerras ainda entre nós, né? A tirania, a guerra em nome de Deus, acontecendo tão agora, tão recentemente. Como falar de Deus guerreando, disputando? Não. Vamos voltar os olhos para o nosso Mestre Jesus, ouvir os seus ensinamentos e dizer sim à paz, dizer sim ao amor, dizer sim à família. Nós temos um texto tão lindo, pequenininho, que nós ouvimos em Vitória da Conquista, numa jornada sobre a família. A família é uma constelação que está na terra, mas que saiu do céu. É fácil contemplar o céu, difícil é perceber aqueles que caminham ao nosso lado. Falando do Evangelho, nós não poderíamos deixar de falar da família. A família é a célula base de nossas vidas. Nós não podemos deixar esses laços arrebentarem. Nós precisamos fortalecer o laço da família, porque é na família que nós estaremos recebendo a futura humanidade da terra, não é? Os futuros homens da terra. São os nossos filhos que vão dar prosseguimento a tudo que nós estamos vendo. Então a família não pode se esfacelar. Nós temos que ter essa responsabilidade, esse amor em família, trazendo o Evangelho para a família como um código moral de nossas vidas. Porque tudo que está contido nele está contido para o amor e voltado para o amor. Na lei de justiça, de igualdade, na lei de causa e efeito, na lei da reencarnação. A nossa família, muitas vezes aqui na Terra, às vezes são tão difíceis. Quantos filhos é que botam juízo na cabeça de determinados pais, quando deveria ser ao contrário, né? Mas também quantos pais sofrem pela irresponsabilidade dos filhos, que não sabem agradecer o suor do trabalho, a luta por uma faculdade, para vê-los formados. Quantos se entregam às viciações, mesmo tendo aquele arrimo da família, ainda se perde. E diz-nos o livro dos Espíritos que quando nós lutamos muito para auxiliar alguém e essa pessoa não responde a essa ajuda que nós queremos dar, o que é que deve ser feito? E os Espíritos dizem assim: nesse momento tudo já foi feito, vamos entregá-los ao livre-arbítrio. A vida irá ensiná-los e nós vamos continuar a amá-los incondicionalmente. Existe um momento que nós não temos mais o que fazer, mas deixar de amar, nunca. Sempre estar de braços abertos para recebê-los. Assim como no Evangelho nos é ensinado sobre o filho pródigo, que para casa volta e é recebido com festa. Num momento em que Eurípides, num diálogo de Eurípides Barçanufo com Jesus, em 2002, esse trecho foi recebido. A fonte é Renascer, Agenda de Bezerra de Menezes, 2002, Hilário Silva, através de Chico Xavier, para que nós possamos encerrar nesse momento. Eurípides conversa com Jesus da seguinte forma: choras pelos descrentes do mundo?
Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia com o olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz doce: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, aos quais devemos amar, mas choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então nós, espíritas, nesta noite, e talvez se tiver pessoas aqui que estejam vindo pela primeira vez, devemos compreender a grande responsabilidade de vivenciar o Evangelho em todas as suas lições diárias, trazer o Evangelho para as nossas casas, para os nossos filhos, não de uma forma obrigatória, através do exemplo, das nossas transformações, das nossas modificações. Será o exemplo, o nosso exemplo, que vai fazer com que os nossos tenham vontade de estar conosco no Evangelho do lar. Ele não vai ser um evangelho chato, vai ser um evangelho de amor. Vai ser um momento esperado naquele dia da semana e hora marcados, para que as nossas famílias possam mais uma vez estreitar os laços e não deixar que eles se arrebentem, porque quando nós arrebentamos um laço, ele machuca, ele dói, ele destrói a nossa alma. Então que nós fiquemos no final desses instantes da nossa noite de hoje com essa lição do diálogo de Eurípides com Jesus. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Não sejamos nós. Vamos praticar o Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos envolva a cada dia de nossas vidas. E a nossa casa, Bezerra de Menezes. Que assim seja. Depois da peça ele vai entrar com a música. Você já palmou, né? Nós vamos fazer nesse momento a prece de encerramento através do passe coletivo. Pode diminuir a luz? Vamos procurar fechar os nossos olhos. Deus de amor e bondade, equipe espiritual que nos assiste nesse momento. Bezerra de Menezes, com as falanges assistenciais. Que possamos sentir da cabeça aos pés, numa nuance de muitas cores, sermos tocados em cada ponto do nosso corpo que nós necessitarmos de atendimento. Vamos sentir que a espiritualidade envolve a cada um de nós nesse momento, sentindo as nossas necessidades e suprindo através dos medicamentos que a espiritualidade recolhe da natureza, como bálsamo para as nossas vidas. Senhor Jesus, mas se as nossas necessidades estiverem em nossos sentimentos, em nossos corações, se porventura houverem angústias, se nos falta esperança, ó Senhor, ainda que nós não tenhamos o merecimento, dá-nos uma nova chance. Permita-nos nesse momento nos libertarmos e alçarmos voos rumo à fé, rumo ao Evangelho, para que se traduza em nossas vidas, em alegria, em contentamento, em agradecimento a Deus, por hoje, por amanhã. Que assim seja, Senhor. Sua vida e seus problemas.
Ao fim.